de Jesus Cristo. Boa noite a todos. A necessidade da encarnação. Será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio das ações materiais, os planos cuja execução Deus lhes confiou. Isto é necessário para eles, mesmos pois a atividade que estão obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. E por isso é que ele dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência, e qualquer preferência, uma injustiça. Mas a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impôs no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão de seu livre arbítrio. E agora, Mestre Jesus, unimos nossos pensamentos, os nossos sentimentos, em uma simples oração. Falamos do fundo do nosso coração, com imensa gratidão de estarmos aqui para o estudo. Nesse mês em especial, comemoramos o aniversário de Allan Kardec, esse nosso querido amigo que codificou essa doutrina de amor que nós abraçamos, que nela nós entendemos o sentido de amparo, de conforto, de proteção. Que o estudo de hoje, Mestre Jesus, possa iluminar nossas mentes, para que, aprendendo, possamos praticar um pouquinho desse significado de amor ao próximo, da caridade. Ilumine todos nós, ao palestrante Jorge Damas, que vai falar um pouco dessa doutrina tão consoladora a tantos corações. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Estamos no mês de Allan Kardec, que se comemora o aniversário dele, a chegada dele à Praia Planetária. E essa chegada é muito significativa, porque ele veio abrir as cortinas para uma nova era, para construir uma nova humanidade. Para isso ele veio cercado de uma pleia de colaboradores. E esses colaboradores não eram só da área religiosa, mas sim de todos os departamentos terráqueos. Na área da ciência, na área da filosofia, na área da religião, etc., para que pudesse congregar forças em torno das novas ideias trazidas por Allan Kardec para se preparar as bases para essa nova era. Nós escrevemos esse livro, Allan Kardec, Análise de Documentos Biográficos, porque se nós não sabemos nem quem ele é, no sentido mais simples, de quando nasceu, como nasceu, era descendente de quem, né? As coisas mais simples, fica difícil nós queremos entrar no mais complexo. Essa pesquisa foi feita por nós e pelo nosso amigo Estênio Monteiro de Barros, que é formado em tese de doutorado na França. E aí, com a facilidade extraordinária que ele tem do francês, nos abriu também toda uma possibilidade de pesquisa. Assim, sem mais delongas, vamos partir para essa pesquisa. Na época que foi feito esse livro, estava as coisas em termos de internet, tudo assim caminhando.
Mas eu vou partir daquele momento para vocês verem qual foi a gênese dessa nossa pesquisa. Então aqui nós temos um retrato de Allan Kardec, do Sr. Monvoisin, uma pintura feita em 1861, né? E essa pintura é muito bonita, porque Monvoisin, ele escreve mais tarde no jornal Le Figaro, dizendo que ele era médium de pintura. Então ele fez essa pintura também inspirada. E Monvoisin teve aqui no Brasil, pintou Dom Pedro II por inteiro, e a corte ficou encantada com a presença dele. A mulherada queria fazer os retratos. Os retratos naquela época eram com as pinturas, né? E ele ficou muito tempo aqui no Brasil, depois esteve na Argentina, no Peru, um grande divulgador da homeopatia. Então aqui a nossa homenagem a Monvoisin, que nos apresentou esta beleza deste retrato de Allan Kardec. Nós dedicamos esse trabalho a algumas pessoas que estudaram muito a vida do codificador. O nosso Canuto de Abreu, que teve com documentos originais de Allan Kardec, o professor Deolindo Amorim, que escreveu um resumo da vida do codificador, o Francisco Tizes, junto com Zeus Vantuil, na época o Zeus não estava desencarnado, é a biografia mais completa em torno de Allan Kardec. Aí Dalina Matos tem um trabalho maravilhoso nos presídios, ela já desencarnou, e muito interessante porque é fruto do Centro Espírita Amélie Boudet, em Vila Isabel, que é a esposa de Allan Kardec, e que todo esse lado feminino, todo esse lado de mãe, de sensibilidade materna, para cuidar dos presidiários. O Newton Boechat, um grande orador espírita, um grande divulgador do Allan Kardec, no Brasil, na América do Sul e na Europa. Inclusive fez uma palestra em Barcelona, dentro da Igreja Católica, falando sobre o Espiritismo, lá onde houve o Auto de Fé de Barcelona e que as obras do codificador foi queimado. Na época, esse trabalho do Newton Boechat correu aí Brasil afora, porque mostrou-se que a França estava que a Espanha estava se abrindo democraticamente, fruto da participação do rei Juan Carlos. Até numa conversa que nós tivemos com Chico Xavier, no ano em que ele estava concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz, eu disse: olha, Chico, você está concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz junto com o rei da Espanha, Juan Carlos, que fez essa redemocratização a ponto de se falar de espiritismo no auditório da igreja, já que não se tinha um auditório tão grande para abrigar tanta gente que queria saber sobre o espiritismo. Pasme o que o Chico falou. Ele disse: o quê? Um homem assim brilhante como esse está concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz junto comigo? Vou orar para ele ganhar, ele é que é bom. Coisas do nosso Chico. Muito bem. Assim, a pesquisa era muito simples naquela época. Entravam numa página de busca, botavam lá o nome Allan Kardec, e ali, como vocês podem ver, se encontrava naquela época 2.300 páginas citando o nosso codificador. Hoje são milhares e milhares de páginas. Sendo assim, nós fizemos uma outra indagação, né? Vendo aí essas muitas páginas sobre o codificador, nós indagamos: por que não botar Lyon? Já que ele nasceu em Lyon, colocaríamos Lyon, entraríamos na prefeitura e perguntaríamos se tinha a certidão de Allan Kardec. Naquela época, não se conhecia no Brasil a certidão de nascimento do codificador. E pairava-se tantas informações, tantas dúvidas com relação à data, com relação ao seu nome. Tendo a certidão, era muito fácil. E aí, escrevemos para lá, está aí o nosso e-mail, mandando a solicitação à prefeitura, e veio a resposta para aguardar, e desejava a gente um bom ano de 1897, para aguardar que estava chegando pelo correio. Agora, olha como esse negócio de data, de pesquisa, nós temos que ter atenção. Ela estava me dedicando à pessoa que um bom ano de 1897, mas lá, olha o ato falho, escreveu 96. Então são assim, errinhos, que de repente vai formando tantas dificuldades, a gente começa a escrever coisas que são erradas, né? Isso aqui é um simples exemplo. Olha como uma pesquisa nós fragamos logo com um ato falho, né? Muito bem. Aí chegou a certidão do codificador, está aí o nome do codificador,
que passamos imediatamente a traduzir a certidão. A primeira coisa era a data. Tinha-se dúvida. Kardec nasceu no dia 4 ou no dia 3 de outubro, naquela época, né? Muitos discutiam sobre isso. E aí, como houve naquele período que Allan Kardec nasceu, o calendário era o calendário napoleônico ou o calendário da Revolução Francesa, tinha de se fazer a conversão para o nosso calendário. E há um programa na internet chamado Calendrier, que a gente botava o mês e o ano da Revolução Francesa e automaticamente passa para o nosso calendário. E aí fica claro, Kardec, a certidão é de Gedi, 4 de outubro de 1804, ou melhor, quinta-feira, 4 de outubro. A certidão é desse dia, mas diz nascido ontem, então Kardec nasceu numa quarta-feira, no dia 3 de outubro. Tá certo? Bom, feito isso, está aqui os lugares que nós vamos pesquisar, né? O local de nascimento de Allan Kardec, o local de casamento de Allan Kardec e o local de origem da esposa de Allan Kardec. Então, o nosso foco é dessa intimidade. Kardec, a mulher dele, o casamento dos dois. Muito bem. Isso tudo só baseado em documentos. Aí nós temos lá o local onde Allan Kardec nasceu, né? O rio lá em Lyon, o rio Saône, que cruza a cidade. É a segunda maior cidade da França, Lyon. Aí mostra todo o desenvolvimento dela atualmente, né? O rio lá cortando a cidade, uma cidade realmente importantíssima. E aqui uma informação interessante, a certidão diz que ele morava, os seus pais, no Bourg-en-Bresse e não em Lyon. E tudo fica claro, porque ele uma vez escreveu na Revista Espírita de 1862, jamais morei em Lyon. Ele só foi lá para nascer, em Lyon. Então, a distância de uma cidade é outra, inclusive é outro departamento, é como se fosse um outro estado. Lá eles chamam de departamento que a gente chama de estado. Tá? A distância de uma para outra é de 60 quilômetros. Muito bem, aí tem uma visão aí que nós temos do Bourg-en-Bresse, que é onde moravam os seus pais, não em Lyon. Aí, para nossa surpresa, como vinha na certidão o local em que ele nasceu, nós fomos fazer uma pesquisa sobre esse local. Fomos fazer uma pesquisa sobre o que tinha nesse número. Porque lá a certidão dizia que ele nasceu num estabelecimento de águas minerais, ou melhor, de águas termais. E o que era esse estabelecimento? Aí nós escrevemos para a Biblioteca da França e foi enviado um livro de 700 páginas para a gente, em manuscrito, né, contando, está aí uma das páginas do livro, contando o que se tinha naquele local. Tá certo? E aí nós vamos ver aí por que Kardec nasceu em Lyon, quando a família dele morava no Bourg-en-Bresse, e por que era um estabelecimento de água mineral, de água termal. Aí, mais uma vez, comprovando a certidão, e a certidão aqui tem um caso muito especial. A assinatura é do médico, não do pai dele. A assinatura dos dois responsáveis pelo estabelecimento de águas minerais, porque a certidão fala do endereço deles e quem eles eram, né? O senhor de Itamar, que era o diretor do estabelecimento, e um funcionário, o senhor Targe. E aqui o representante da prefeitura. Você tinha na hora, é como se fosse do cartório hoje. Na hora que você vai fazer a certidão, você tem que ir no cartório. E então já surpreende, porque todas as certidões da época, quem fazia é o pai, como até hoje. É o pai que se dirige ao cartório e faz o registro. Tá certo? Então, por que era um médico? E por que ele nasceu num estabelecimento de águas minerais? E aí, esse livro do senhor Verromel vai, Benoit, né? Benedito Verromel vai nos explicar tudo. Muito bem. Então, vamos lá. A sua família morava no no estado de Laim, no Bourg-en-Bresse, a 60 quilômetros de Lyon. O seu pai se chamava Jean-Baptiste Antônio Rivai, era militar. A sua mãe, Jeanne Louise Duhamel. E o seu nome, olha lá, Denisard, não tem essa vírgula, Denisard Hippolyte Lyon Rivai. Assim que está na certidão. E olha lá, interessante, ó. Denisard é com S, não com Z. Hippolyte está o Y trocado do que nós temos nas biografias, né? Não está com dois P's. O Rivai, olha, diz lá que ele nasceu no dia 3 de outubro, que a certidão é do dia 4, mas ontem nasceu
numa quarta-feira em Lyon, na rua Salá, ou na rua Sala, número 74. Lá era um estabelecimento de águas minerais e quem assinou? Ah lá, o seu Cyriaque Frederico de Itamar, o dono do estabelecimento de águas minerais, o seu Jean-François Targe, não Turge, que era o funcionário de lá, e o médico responsável, o senhor Pierre Rodamel, que morava ali perto, e o prefeito da cidade. O que isso significa? Lá no livro do senhor Verromel, conta como era um estabelecimento de águas minerais. É um spa. Hoje nós temos um spa. Lá tinha ducha, água quente, água fria, massagem, quartos para repousar, a assistência médica. Tá certo? E a mãezinha da Allan Kardec, a senhora Jeanne Louise do Ramel, para receber todo um bom atendimento, ela já tinha tido 2 filhinhos, um menino e uma menina, irmãos do Allan Kardec, que desencarnaram. Havia perseguição muito forte política naquela época, passou por perseguições políticas, inclusive um dos parentes de Allan Kardec foi guilhotinado pela Revolução Francesa. Então o impacto emocional de uma mãe é muito forte. Então ela nasceu num local, o Allan Kardec nasceu num local totalmente protegido, com assistência médica, com duchas, com mergulhos em águas térmicas, temperadas, águas frias, massagem, com todas as condições para ter um bom nascimento. E a sua mãezinha, a senhora Louise do Ramel, também ser muito bem acolhida. Nascendo um menino, né? O pai nem estava ali, o pai tinha ido a Paris a negócio. O pai foi resolver problemas em Paris, a criança nasceu, o médico é que fez a certidão, porque ele que era o responsável pelo parto, tá? E logo depois a mãe, se sentindo bem, volta para suas terras, que é as terras do Bourg-en-Bresse, que é um outro estado. Logo, se explica e fica claro o que Allan Kardec falou. Jamais morei em Lyon. Vamos pegar alguns problemas psicológicos que a família sofreu. Repare, aqui no livro publicado pela FEB, da biografia do Allan Kardec, eles também, mais tarde, eles descobriram uma outra certidão, porque antigamente se fazia certidão tanto na prefeitura como no Conselho de Estado, ou no Conselho Regional. E eles pegaram a do Conselho Regional, que é depois da nossa. Primeiro se fazia aquela, depois é que se fazia essa. Mas repare que tudo continua a mesma coisa lá, o nome está registrado da mesma forma. A única diferença, tá certo? É que aqui a assinatura do prefeito está mais embaixo, do responsável pelo conselho está mais embaixo. Absolutamente, o resto está tudo igual. Bom, o pai de Allan Kardec chamava Jean-Baptiste Antônio Rivail, né? Ele nasceu no dia 6 de janeiro de 1759, em Lyon. Né? Ele era homem de lei, ele era o pai do Allan Kardec, eu estou falando do pai. Ele era homem de lei, homem de lei, aqui significa pessoas que resolviam problemas jurídicos, um juiz de paz. Um juiz de paz, naquela época, era até eleito. Por exemplo, aqui no Brasil, o doutor Bezerra era juiz de paz, eu nunca fui advogado. Era uma pessoa escolhida para resolver problemas da localidade. E ele, como militar, resolvia problemas em torno lá do batalhão onde ele prestava serviço militar. Né? Então, ele era um juiz de paz militar do 2º Distrito do Exército dos Alpes, né? Desde o dia 7 de novembro de 1793. Repare que a Revolução Francesa vai acontecer em 1789 e o terror das grandes quantidades de pessoas guilhotinadas vai ser a partir de 1794, que vai ser considerado um terror. Logo, ele, inclusive, vai ser preso. Vai ficar numa situação de muita angústia à família, porque ele vai ser guilhotinado ou não. Acabou ficando livre. Mas repare, né? Ele casa no dia 6 de fevereiro de 1793, com a mãezinha do Kardec, nasce Jeanne Louise do Ramel, ela nasceu no dia 15 de abril de 1773, a mãe do Allan Kardec, né? E 11 anos depois é que vai nascer Allan Kardec, 11 anos depois desse casamento. E nesse intervalo, antes, nascem 2 menininhos, uma menina e um menino, que são os irmãos do codificador. Né? Quando o Kardec nasceu,
o pai tinha 45 anos e a mãe 30. Hoje, falar em nascimento com uma mãe de 30 anos é muito fácil. Naquela época era complicadíssimo. As moças quase sempre casavam com 14, 15, 16 anos. Né? E aí tinham possibilidade de ter muitos filhos. 30 anos, repare, já dizia os livros de Machado de Assis, já era uma balzaquiana, já era considerada uma pessoa desgastada. Né? Isso é algo. Então, daí a própria necessidade de preservá-la, levando para um spa, para um bom estabelecimento de água. A spa não é passar fome, não. É só ter o bom atendimento, tá? O atendimento e a acolhida médica. Então, esses 30 anos aí mostra essa necessidade de preservação. Mas repare embaixo, o avô paterno de Allan Kardec era o seu Antônio Rival, era negociante, né? E a avó materna, Raine Richard. Agora, pelo lado da mãe, olha só que situação. O avô materno, o senhor Benoit, era um homem também de lei, procurador-geral. Era administrador no departamento de Laia, onde morava a família. E foi guilhotinado em León. Então estava tudo muito temeroso, estava tudo muito arriscado. Não só o pai do Allan Kardec tinha sido preso, mas olha lá, o avô, por parte materna, tinha sido guilhotinado. Então, se preservar politicamente era muito importante. E o abalo emocional que a França estava passando, num verdadeiro derramamento de sangue, foram muitas pessoas guilhotinadas. Se ouvia o claque, o clique e o bum da guilhotina, e as cabeças rolavam, o Sena ficava vermelho, o Rio Sena. Foram muitas pessoas guilhotinadas, foi um derramamento de sangue louco. Então, psicologicamente, a esfera vibratória, ou melhor, a psicosfera estava tensa. Então, ter um bom nascimento, recolhido, num local de águas tranquilas, termais, daria uma boa condição, não só para a mamãe, mas para o papai também, para o neném, né? E aqui é interessante ainda lembrar que nós estamos em 1804, quando nasce o codificador, e em 1807 o pai dele vai sumir. Vai para a guerra, vai lá para a Espanha, aquela mesma guerra que depois iria invadir Portugal, que Napoleão iria invadir Portugal, que a família imperial, a família real, ficou extremamente tensa ao ponto de fugir para o Brasil, em 1808. A família real vem para cá, Dom João VI vem para cá com a sua mãe, etc. A fuga foi tão rápida que os livros ficaram lá. Só um ano depois que as caixas de livros vieram para cá para fundar a Biblioteca Nacional. Então a situação estava forte, porque um exército comandado pelo general Junot já estava chegando. E o pai estava na ordem também do general Junot. Então, desde aquele momento ele sumiu, não deu um sinal mais de vida. Então, em vários outros documentos do codificador aparece pai, não presente, desaparecido. Tanto aparece assim, por exemplo, na sua certidão de casamento. Eu quero contar bem isso para a gente ver a tensão que estava no ar e como a espiritualidade inteligente fez o nascimento do codificador num ambiente assim tão acolhedor, tão bem preparado. Tá? Muito bem. Aqui nós temos a certidão de nascimento da Amélie Boudet, a esposa do codificador. A certidão de nascimento, vamos falar algumas coisas importantes. Amélie Gabrielle Boudet, uma mulher extraordinária, ela era professora. Seu pai, Julien Louis Boudet, a sua mãe, Julie Louise Sanguinetti. Ela nasceu no dia 22 de novembro de 1795. Tinha um apelido de Gabi. Na época, na França, era muito comum se ter apelido, não só para mulher, mas para homem também. Tá certo? Então, ela tinha um apelido de Gabi, era a intimidade, como Allan Kardec chamava ela. Ela nasceu em Thiais, num domingo, e aqui estão as testemunhas lá do nascimento dela, que era mais velha que o Allan Kardec. Então, aí nós já vimos aí o registro de nascimento dela, e aqui nós já estamos vendo a certidão de casamento deles. Eles já vão casar em Paris, então observem bem o movimento. Ela morava em Thiais, foi para Paris. Kardec morava no Bourg-en-Bresse, a família, ele nasce em Lyon, volta para o Bourg-en-Bresse, do Bourg-en-Bresse, porque a família materna era rica,
bancaram para ele ir para a Suíça, para Yverdon, para estudar em Yverdon. Lá ele vai estudar com Pestalozzi, vai voltar não para o Bourg-en-Bresse, mas vai voltar para Paris. E já em Paris vai começar bem novo, com 20 anos, na casa dos 20 anos, escrevendo livros pedagógicos baseados nas teorias de Pestalozzi. Ele era um divulgador do pensamento de Pestalozzi na França e em Paris, inclusive aconselhando o governo francês em várias situações com relação à educação. Tinha um colégio para jovens, onde que ele se dedicava como professor em várias e muitas matérias. Era um poliglota, conhecia muitos e muitos idiomas, e inclusive era tradutor e tradutor brilhante. Por exemplo, traduziu obras de Fenelon para o alemão. Ele casa, então, e o casamento está lá. Olha, repare como o escrivão, ele vai, uma coisa vai se complicando com a outra. O nome dele já está escrito diferente da certidão de nascimento. Mas pouco importa, mas é ele. Ele casa com Amélie Boudet, em Paris, no dia 9 de fevereiro de 1832. Quando a gente pega as biografias, a biografia diz que ele casou no dia 6. É só pegar a certidão que está claro lá, que é dia 9. Olha, se troca o 6 pelo 9, é muito comum, até psicologicamente, é só inverter o 6 com o 9, e por um ato falho. Naquela época, as pessoas não andavam com xerox, como nós estamos andando aí, com uma cópia fiel. Guardava de memória, copiava, e na hora que você copia, você comete uma falha, comete um erro. Veja aquele cartãozinho de apresentação. Feliz ano de 97, 1896. Então, na hora que você escreve, você comete atos falhos. Então, você pega na várias biografias, está lá dizendo que eles casaram no dia 6, inclusive o primeiro grande biógrafo de Allan Kardec, Hans Soze, fala isso, mas é só olharmos lá a biografia. Ele morava na rua Sèvres, 35, onde tinha um instituto rival, onde ele tinha escola, e ela morava na rua de La Planche, número 10. Ele tinha 28 anos, ela 36. Ela era mais velha do que ele ali, 9 anos, tá certo? E, nesse caso, eles vão casar e ela vai morar com ele na rua Sèvres. Como ela era professora e já tinha livros, inclusive de desenho, etc., ela vai ser uma companheira no trabalho dele. Como professora, vai ser uma companheira. E quando Allan Kardec foi espírita, ela vai ser uma companheira no espiritismo. E depois nós vamos ver que ela vai ser uma defensora da obra dele. Aí está o testamento dele. Ele escreve um testamento no dia 24 de abril de 1876. E ele só vai desencarnar em 1869. Então, o testamento é bem antes. E é importante nós termos esse testamento, que nós pedimos lá ao departamento de Paris, esse testamento. É muito bom ver ele, porque nós vemos a intimidade dele com a madame. Ele tinha uma certa condição financeira e, em certa altura, ele diz assim, testamento dele, universal. Tudo que eu tenho, tudo, com o meu falecimento, se eu falecer antes, pertence a Gabi. A minha companheira, fiel companheira de Estado. Então, ele depositava uma total confiança, não só moral, mas intelectual na sua companheira, sabendo, e depois nós vamos ver isso lá na frente, sabendo que ela seria uma grande gestora do seu patrimônio. Aliás, vai gerir até melhor do que o próprio Allan Kardec esse patrimônio, visando o bem da doutrina espírita, e ele já tinha colocado isso no testamento muito antes de conhecer a doutrina. Ele só vai conhecer a doutrina a partir de 1855, vai escrever o Livro dos Espíritos em 57, nós estamos em 46, ele já tinha total confiança na esposa, dizendo que ela era a sua companheira das boas obras. Está aí a certidão de óbito do codificador. Então, essa certidão de óbito foi muito bom também chegar às nossas mãos. Várias correntes evangélicas, evidentemente não por causa do evangelismo, que tem igrejas maravilhosas, abençoadas, que está aí fazendo um trabalho muito abençoado com a população. Mas eu estou falando de correntes preconceituosas, que fazem verdadeiros ataques, não só ao espiritismo, mas a outras religiões,
né? Nós temos o fato lamentável de se dar um pontapé na imagem de Nossa Senhora da Aparecida, destacar uma pedra na igreja, na imagem também do Ciro de Nazaré, né? E também se atacam a doutrina. Como não se tinha documentação, etc., e aí sempre ficava aquele negócio, como ele era espírita, ele era tomado pelos espíritos das trevas, ele cometeu foi um suicídio. Quantos falaram assim? Evidentemente, sem nenhum fundamento, porque no exato momento que nós não tínhamos também uma documentação, automaticamente eles também não tinham. Tá? E estavam falando daquilo que não conheciam, né? Muito bem, com a documentação nós temos aí algo interessante. Olha, mais uma vez o nome está escrito de forma diferente do original, daí hoje a preocupação com a sua carteira de identidade. Repare que eles olham, examine bem aquilo que você está assinando, veja se o seu nome é assim, não é? Aí você tem que escrever 2 vezes, vai para a análise, para o nome sair tudo corretinho. Muito bem, aí o nome dele está invertido, ele casa no dia 31 de março de 1869, perdão, ele desencarna no dia 31 de março de 1869, às 14 horas, uma quarta-feira, mesmo dia da semana em que encarnou, uma quarta-feira, na cidade de Paris, onde ele morava, na rua Saint-Étienne, número 59. Essa passagem da rua Saint-Étienne, nós tivemos lá a oportunidade de visitar, e lá ficou sendo a Sociedade Espírita de Paris, e a sede da Revista Espírita. E agora já começamos a falar da mulher brilhante, que é a Amélie Boudet, e também a residência do casal. Ali havia reuniões terças e sextas, no local em que você morava. Quando eu falo da grandeza de Amélie Boudet, você ter uma mulher desprendida assim na sua casa, né? Você ter reuniões espíritas em que o público vai assistir, evidentemente que era um público seleto, porque o público que ia na sociedade, lá não era um centro espírita com a porta aberta. Lá para ir tinha de ser por escrito. E o outro que ia tinha de se responsabilizar pelo seu convidado também por escrito. As reuniões eram científicas, era uma sociedade científica, né? E em que Allan Kardec estava ali com muitos médios, às vezes 15, numa grande mesa, fazendo pesquisa. Ora, mas ali também ele trabalhava, ali ele recebia as pessoas para a distribuição da Revista Espírita, que começou em 1858, e nunca atrasou, e durante 12 anos ele administrou a revista, né? Ele tinha responsabilidade sobre ela, inclusive bancava financeiramente, né? E distribuía, e escrevia, tinha responsabilidade editorial sobre ela. Assim, também recebia muitas cartas, ao ponto de ter um secretário. E está aqui na certidão, olha lá, quando ele desencarna, o senhor Armando Teodório Deliens, com 25 anos, na época era secretário de Allan Kardec. Allan Kardec teve outros secretários, mas aí na época da desencarnação era o seu Deliens, o secretário dele. E tinha de ser mesmo um secretário, porque ele recebia uma quantidade enorme de cartas no mundo inteiro. E como é que eram as cartas naquela época? Tinha de responder, e como respondia? Era à mão. Mas como é que ele guardava uma cópia? Então tinha de ter um copiador de carta, tinha de copiar a carta. Naquela época não tinha papel carbono, não tinha mimeógrafo, nada disso. Então você tinha de copiar. Para guardar uma sociedade científica, você tinha de guardar uma cópia para outra ser enviada. E repare recebendo cartas no mundo inteiro, muitas cartas em outras línguas. E digo ainda mais, a situação do tempo de Allan Kardec estava tão tomada, e olha quantos livros que ele escreveu nesse espaço de 1857 a 1859, né? Quantos livros, a revista, sem atrasar, todo mês, sob a sua responsabilidade, o trabalho era intenso, ao ponto de ali funcionar a sociedade, ali funcionar a sede da revista, ali ali ser a sua residência. Então a mulher era brilhante, a dona Amélie Boudet, porque ela permitiu que a sua casa fosse também uma casa para acolher, para consolar tantos que vinham querer esclarecimentos. E mais, se tinha horário determinado para as reuniões da sociedade, as visitas dos estrangeiros, e vinha gente da Rússia, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos à beça. Esses eram recebidos a hora que fosse necessário.
Ele estava sempre disponível, Allan Kardec, para receber essas pessoas, porque essas pessoas estavam em trânsito e viagem, e não podiam aguardar, às vezes até uma sessão, ou então tinha de fazer uma porção de perguntas, né? E que não cabia mais naquela sessão que Allan Kardec ia fazer, que era uma sessão de pesquisa. Por isso que Allan Kardec começou a escrever vários livrinhos, né, sobre mediunidade, escreveu um livro chamado Espiritismo na sua expressão mais simples, que eram livros preparados didaticamente como professor. Aqui algo importante deve ser dito. Allan Kardec foi o primeiro enviado da espiritualidade na história da humanidade como professor, como um didata. Daí a sua forma tão simples de escrever, em que não resta dúvida. Olha no Livro dos Espíritos, pergunta número 1, pergunta número 2, aí você está com sede e você para, não atrapalha nada. Aí você vai, bebe uma água e tal, volta, pergunta número 3, pergunta número 4, estou querendo comer um sanduíche, vai, como sanduíche, pergunta número 5, 10, é de uma didática impressionante. Então ele ainda chegou a escrever, por exemplo, um caso, o Espiritismo na sua mais simples expressão, baseado em tantas e tantas perguntas que ele ouvia, que ele sempre tinha de ficar dando explicação, aí ele já ficava com o livrinho na mão. Quando a pessoa chegava assim, eu estou querendo saber tal coisa, lê esse livrinho que já rapidamente já vai te dar as devidas explicações. Isso para otimizar o seu tempo. Muito bem, foi nessa situação que Allan Kardec veio desencarnar. E aí os conselhos, o conselho da espiritualidade, para ele descansar. Ele tinha problema sério de circulação, não é? Nunca descansou. Até em 1863, quando ele foi para Santo Andrés, para ficar na beira-mar, numa cabana, ele escreveu As Bases do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro mais brilhante, mais divulgado, mais vendido da codificação. E, mesmo assim, quando desencarnou, nesta data, no 31 de março, o que acontece? O caixeiro foi lá para apanhar a Revista Espírita de abril. Olha lá, estamos no último dia de março, tinha de sair de abril. Ele foi lá para levar para a gráfica, para ser impressa. Kardec entrega para ele e cai fulminante. Puf! Desencarnou trabalhando. E ali nós vemos a segunda testemunha da certidão, com 39 anos, o seu Alexandre Delany. Casado com a dona Alexandrina Delany, que era médium, que frequentava a sociedade de Allan Kardec como médium, uma das colaboradoras da codificação. E quem é Alexandre Delany? O pai do grande cientista Gabriel Delany. Ele é o paizinho dele. Gabriel Delany, que pequenininho foi carregado no colo por Allan Kardec. E o seu Alexandre Delany foi o primeiro a chegar, foi chamado, ele era vizinho do codificador, então ele foi chamado urgente porque o codificador estava considerado morto. Ele chega e realmente constata, dá um passe nele, muito interessante. Nós já não usamos muito mais essa técnica, às vezes nós esquecemos. Mas o Alexandre Delany, né, também magnetizador, ele deu um passe no corpo do codificador para aliviar fluidos, soltar, liberar fluidos, aquilo que está tão claro no Livro dos Médiuns, né? Volta os fluidos para o laboratório da natureza. Depois ele vai mandar cartas para Lyon, etc., e vai no túmulo do Allan Kardec. Allan Kardec vai ser enterrado no cemitério de Montmartre. Só depois que é feito o túmulo do Allan Kardec no cemitério Père Lachaise, que nós vamos ver aí, e aí o corpo foi transladado para lá. E aí houve mais discursos e tal. Então Alexandre Delany era um grande amigo, ele era negociante, era um grande amigo do codificador. E como negociante era muito interessante, porque ele andava pela França para fazer negócios, fechar negócios, né? E andava por outros países, inclusive, e divulgava a doutrina espírita. Né? E via como é que estavam os centros espíritas. Então era muito interessante que ele escreve vários artigos dizendo, fui em tal lugar, lá tinha um centro assim, 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 ele conta. Então foi bom que ele passou a ser um bom assim, historiador das origens da nossa doutrina. Muito bem, assim então desencarna o nosso codificador. Está aí, mais tarde, o capelaro, Charles Roman Capelaro, fez esse lindo
busto de Allan Kardec, que foi colocado no dome, tipo do Hidra, em pedra. Daí Allan Kardec é um pseudônimo do druidismo, que é a religião primitiva da Europa. Kardec foi um sacerdote na época de César, lá do druidismo, e o druidismo aceita a migração da alma, ou melhor, a pluralidade da existência da alma, a reencarnação, a mediunidade, né? Leva uma vida simples de contato com a espiritualidade. Então o dome, construído no Père Lachaise, que era o cemitério modelo, que estava sendo inaugurado lá na França naquela época, e que vários grandes personagens da história francesa e do mundo estão lá, os seus corpos sepultados lá, fizeram esse dome, então, druida, em homenagem ao codificador. E quem fez o busto foi o genial Capelaro, alma sofrida, sensível. Kardec vai desencarnar em 69, né? Mas antes, na década de 60, ele já tinha perdido 2 filhas. Então, lá mesmo no Père Lachaise, ele faz o túmulo das meninas, e é muito interessante que de um túmulo sai uma borboleta de pedra, mas em dimensão assim, muito especial, porque é como se a borboleta estivesse batendo as asas, para dar a ideia de que o espírito não está preso no túmulo, que o espírito está voando, indo em direção aos céus, está em movimento, né? Mostrando que túmulo não é suficientemente grande e forte para prender o espírito que é imortal e que liberto sempre canta e vibra. Então ele foi convidado para fazer esse busto do fundador da filosofia espírita, como vocês podem ver ali. Aí está o dome maravilhoso. Esse dome, se nós olharmos de perto, tem algumas rachaduras, porque um desequilibrado por preconceito religioso, o religioso jogou uma bomba lá nesse dome, né, destruindo, e a prefeitura imediatamente reconstruiu. Aí é obra da reconstrução da prefeitura, dado o volume de gente que vai no Père Lachaise, todo dia é muita gente visitando o domo de Allan Kardec. Então a prefeitura, é lógico, não por visão religiosa, mas por visão turística, graças a Deus existe o turismo, que é uma economia limpa, né, e abençoada, porque nos dá cultura e fraternidade entre os povos, reconstruiu o domo. Mas quando a gente olha de perto, a gente vê ainda a cola, né, a rachadura, né, que foi feita. Muito bem. Ali ele está sempre florido. Isso não quer dizer que são as pessoas, quase sempre espíritas ou simpatizantes, que levam essas flores. Não. Ali existem 4 túmulos espíritas, da Bonne Maman, de Allan Kardec, do Gabriel Delane, e eles estão sempre floridos, esses túmulos. Por quê? Havia uma senhora que tinha uma filha doente. E ela foi lá e fez uma oração. E aí essa senhora tinha muito dinheiro. E quando ela fez essa oração e pediu aquele que estava ali, que era para ela estava ali, né, ou então estava ali naquela vibração, pudesse curar a sua filhinha, assim aconteceu. Então, como ela tinha dinheiro, ela colocou em testamento que os herdeiros só vão poder se beneficiar do testamento se nunca deixarem de botar flores lá. Por isso está sempre florido, né? Isso nos tranquiliza muito, né? Então o domo está sempre florido. E lá nós temos essa linda frase, né? Nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei, que não é frase de Allan Kardec. Pode até ser, mas nunca foi encontrada em nenhuma obra, nenhum escrito do codificador, essa frase dessa forma. Tem a ideia, nascer, morrer, renascer e progredir constantemente, então é a lei, essa ideia faz parte da codificação, mas não a frase, né? A mais próxima que se encontrou, bem parecida com essa, foi do senhor Émile Sabot, um espírita fundador, amigo de Allan Kardec, foi secretário de Allan Kardec, só que morava na cidade de Bordeaux, e foi o fundador da Sociedade Espírita em Bordeaux, em 14 de outubro de 1861, em que Allan Kardec, pegando vapor, ou trem a vapor, foi a Bordeaux, mais ao sul da França, ao sudoeste da França, para fundar, neste dia abençoado, a Sociedade Espírita de Bordeaux. É a frase que mais se aproxima dessa do senhor Sabot, mas mesmo assim não é igual. Aí nós temos mais uma outra visão, né? As pessoas colocam a mão mesmo, oram, vão lá, não tem essa visão mesmo de ritual, né? Inclusive o lado está ficando meio desgastado, porque isso daí, se não me falha a memória, é um bronze,
Aquela parte já está ficando um pouco desgastada. Tantas pessoas colocarem a mão e ficar ali fazendo pedidos e orações. Aqui nós temos a certidão de óbito da Madame Boudet. A esposa do Allan Kardec vai desencarnar em 83. Kardec desencarna em 69, ela em 1883. A certidão diz que ela desencarnou, olha a data, 21 de janeiro de 1883, num domingo, às 6 horas da manhã, em Paris. Na Vilar Seguir, número 39. Era uma instituição que Allan Kardec queria reconstruir casas para que espíritas velhos, militantes no espiritismo, mas que já tivesse cansado pela idade, pudesse ter onde morar, pudesse ter um abrigo, pudesse ter um acolhimento e continuar cuidando da doutrina sem se preocupar com problemas mais sérios financeiros. Ela desencarna ali, no seu domicílio, com 87 anos. Ela era viúva do senhor Hipólito, mais uma vez o nome escrito de uma forma diferente. Cada certidão tem de um jeito. Então, chega a essa conclusão que qual é a certidão que vale? É de batismo. Tá certo? Muito bem. Aí as testemunhas, olha lá, foi o senhor Pierre Gattame Lemarie. Lemarie foi o grande continuador de Allan Kardec, foi ele que administrou a revista espírita de Allan Kardec por 30 anos, ele vai desencarnar em 1901. Ele foi o primeiro mártir do espiritismo, porque ele vai ser preso por causa da mediunidade, por causa das fotografias espíritas, vai ficar 1 ano na cadeia. O seu filho, a sua mulher principalmente, grande trabalhadora do espiritismo, vai se dedicar, e juntamente o senhor Hubert Joly vai também cuidar, vai amparar por enquanto que ele estava preso, foi só 1 ano na cadeia, essa palavra só nós temos que tirar, porque um dia na cadeia é desagradável, imagina 1 ano, mas ele volta, assume o seu trabalho. E ele foi então também o presidente da Sociedade Anônima para a Continuação das Obras de Allan Kardec. Aquela sociedade espírita, se ela não acabou, ela ficou mais assim de lado, criou-se uma ideia mais de organização da obra. A Madame foi extremamente generosa com a desencarnação do Kardec, ofereceu as obras espíritas à sociedade, porque Allan Kardec tinha as obras, como Rivaio, ele tinha as obras pedagógicas, mas as obras espíritas, no valor de 20 mil francos, foi dedicada à sociedade, que começou, então, a fazer várias impressões dessa obra e conseguir o seu sustento. Então, para isso, juntamente com Madame Boudet, foi criada uma organização mais, assim, podemos dizer assim, capitalista. Capitalista no sentido de boa administração. Não? Então, a sociedade chamava Sociedade Anônima para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec. Ou melhor, para que elas nunca deixassem de ter, continuar. E a Madame vai começar ali um trabalho maravilhoso, visando a divulgação da obra do seu marido. Primeiro, vamos contar. Já contamos que ela abriu a sua casa para ser a sociedade e a sede da revista e receber visitas sempre, principalmente de estrangeiro. Tem que ser muito desprendida para isso, né? Ainda mais a mulher gosta de arrumar coisa desse jeito, do outro e tal, e de repente ficar recebendo visita, né? Você perde muita intimidade na sua casa. Um outro ponto em que ela foi genial é que, com a desencarnação do marido, ela vai frequentar a sociedade espírita e as reuniões de desobsessão. E ela também não tinha aquela... E aí vai todo o respeito, ela não tinha aquela técnica brilhante, didática de Allan Kardec, de fazer aquelas perguntas que deixava todos, assim podemos dizer, dominados pelo fascínio das perguntas de Kardec. Muitas vezes as perguntas de Kardec são mais brilhantes do que as respostas. E ela, por não ter esta técnica, mas tinha um coração imenso, então, na hora das reuniões de desobsessão, vinha um espírito, às vezes, nervoso, ou um espírito mais agressivo e tal, ela não titubeava, não perdia a paciência. Em vez de argumentar, ele dizia, só um minutinho que está na hora da nossa oração. Às vezes fazia várias orações durante uma reunião. E aí o espírito, é tanta oração, é tanta luz, é tanto coração amoroso, que muitas vezes cedia aquele apelo de mãe, aquele apelo de sensibilidade de mulher, né? A mulher tem outra técnica, diferente do homem, de convencer e de vencer. Nós sabemos disso, né? Muito bem. Ora, há
algo mais genial ainda. Ela, a partir desse momento, do momento da desencarnação do marido, ela vai começar a ser atacada, principalmente pelos familiares, como uma mulher miserável, pão dura, velha ranzinza. E não é isso. Muito pelo contrário. Depois, no testamento que ela vai escrever, que vai surgir a partir da sua desencarnação, em 1883, a coisa fica clara. Ela se dedicou tanto em cuidar do patrimônio do codificador, e cuidar desse patrimônio, e multiplicar e gerenciar bem esse patrimônio, que além das heranças que recebia, que vinha, por exemplo, de Bordeaux, etc., além disso, ela cuidava de tal forma que chegou a ter 32 imóveis alugados. E essa renda ela não gastava, guardava, aplicava, mas também a Vilar Seguir, que era uma propriedade que tinha um valor de 300 mil francos. O segundo homem na estatura da hierarquia francesa ganhava cerca de 6 mil francos por ano. Daí vocês já podem ter a ideia do volume. Ela vai fazer o testamento quando estava para desencarnar, no dia 21 de janeiro de 1883, e vai deixar tudo para a sociedade de continuação da obra do seu marido. E vai deixar expresso. Fazia isso com o único objetivo, para que a obra dele, isso é para falar e ficar arrepiado, para que a obra do seu marido, em momento nenhum, pudesse alguém deixar de ler porque era cara. Para que com aquele dinheiro que ela deixava para a sociedade, pudesse haver um investimento para que as obras do seu marido, as obras espíritas, ela está falando das obras espíritas, pudesse chegar a todos no preço mais acessível. E assim ela fez. Só que as trevas atacaram, e da forma mais sórdida. Uma desencarnação, e por testamento ela dizendo isso, e desencarnou lúcida, com 87 anos, mais lúcida, brilhante, graciosa e intelectual. Estava numa obra intelectual e já casou como intelectual, já era professora e autora de livros, já desde o casamento, em 1835, desencarnou lúcida. A família vai para a justiça. E o juiz vai dizer, uma tia velha e alguns sobrinhos, o juiz vai dizer, mas ela deixou em testamento. E falam aqueles que vieram testemunha que ela estava lúcida. E o homem do cartório diz que ela estava lúcida. Estava sim, lúcida, mas louca. Porque ninguém pode, em sã consciência, tem que estar louco, tendo parente, tendo sobrinhos, tendo tia velha para cuidar, deixar dinheiro para a doutrina de malucos. Para coisa que não tem lógica. O que é espírito? Espírito existe. Tirar dos familiares para dar para espírito. Ela é louca. Aí começou uma guerra na justiça. Essa guerra vai levar cerca de 17 anos. E o processo vai se arrastando. E se precisa de levar tanto tempo para se cumprir a vontade de uma testamentária, de uma professora lúcida, com condições financeiras, que deixou de forma clara um patrimônio tão bem administrado, que administra 32 imóveis alugados. Só pode ser considerada louca. Mas tantos fizeram, que um dia aparece escrito, já no finalzinho do século XIX, que a causa estava sendo perdida e a família ganhou essa fortuna, porque o juiz, na última instância, considerou que ela era realmente louca. Mas a doutrina cruzou o Atlântico e pouco importa quem vai divulgar. Afinal, a obra nem era do marido dela. O próprio nome diz, o livro é dos espíritos.
não estava nem a cargo de Kardec, nem de Boudet. A obra atravessa o Atlântico. Em 1875, o médico Carlos Travasso Fortúnio traduz o Livro dos Espíritos para o português. Dom a Bezerra de Menezes, que gerenciou a cidade por quase 20 anos, como na época poderíamos imaginar hoje o cargo de prefeito. Um nome brilhante, um médico brilhante, um grande administrador, com muitas e muitas e muitas empresas, que entra para o Espiritismo, que leva o nome da doutrina às alturas no jornal de maior circulação da América do Sul, que era o jornal Paris, por 7 anos. Depois ainda vai escrever em outros jornais. Vai assumir a Federação Espírita Brasileira em 1889. Depois vai assumir mais uma vez a Federação em 1895, com carta branca, para não haver impedimento de nenhum diretor intransigente. E por 5 anos vai fazer a unificação do Espiritismo no Brasil e vai implantar, desde 1889, o estudo do Livro dos Espíritos na Federação. E em 1895, o estudo do Evangelho. E agora, nesses 2 pilares, o Livro dos Espíritos e o Evangelho, nós temos a bênção da doutrina Brasil afora, e não existe país no mundo que venda e distribua mais obras de Allan Kardec do que o Brasil. Aliás, muito pelo contrário, publicamos as obras de Allan Kardec em francês e mandamos para a França. Oxalá, graças a Deus, tudo deu certo. Foi uma pena quando disseram que tudo havia sido perdido na causa judiciária. Foi perdido nada. Ismael cuidou de tudo. E hoje Kardec está aí, agasalhando a grande pátria do Evangelho, e muitas novelas, e muitos filmes, e muitos livros, e a terminologia espírita roda por aí. Você vai na praia, a pessoa fala, o astral não está legal. Você vai em outro lugar, você, em botequim, a pessoa diz, chegou tal pessoa, é meu karma. Está tudo muito bem divulgado. Graças a Deus, graças a Allan Kardec, que comemoramos o seu aniversário, graças ao coração tão bom e generoso da nossa Amélie Boudet, que a gente costuma dizer a nossa Gabi. A nossa Gabi é do Kardec, né? A nossa é só a Amélie Boudet, que é esta alma assim tão carinhosa que deixou a perpetuação da obra do marido. Muita paz, fique com Deus, obrigado pelo carinho. Nós agradecemos por esse estudo, por tantas informações que chegaram. Vamos para casa pensando um pouco mais sobre essa vida do nosso querido Allan Kardec, dessa doutrina que traz tanto conforto para nós. E, como o Jorge falou, sempre fica dentro do nosso coração esse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, as mensagens de Jesus. E é com esse pensamento, em Jesus, no passe, que nós vamos passar para a segunda etapa das atividades de hoje, pedindo para os médios se prepararem para a sala. A Bianca e a Aline vão nos ajudar, conduzindo as pessoas para o passe. E lembrando sempre que nós aqui estamos em trabalho, recebendo os benefícios. Então, mantendo os pensamentos aqui, em oração, silenciando, estamos contribuindo para toda essa energia que chega. Graças a Deus. Boa noite a todos. Enquanto aqui na nossa casa nós estamos no momento do passe, nós convidamos vocês que estão nos assistindo pela tvnovaluz.com, pela Rede Amigo Espírita, e todos os companheiros que aqui estão presentes no nosso salão de reunião, para
nos acompanharem em uma irradiação e depois em uma visualização terapêutica. Tão lindas as palavras do nosso companheiro, tão querido, que tocou certamente todos os corações. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que todos nós temos um espírito amigo, um guia espiritual que vela por nós, que nos ama, que sofre quando nos vê sucumbir, que se alegra quando nos percebe superando as nossas vicissitudes. Pouco importa o seu nome, pode até mesmo ser que ele não tenha um nome conhecido na Terra. Mas o que nos importa é que ele nos ama, e esse é um momento no qual eu convido você a inspirar fundo, reter o ar por alguns instantes e expirar, relaxando o seu corpo, para que possamos entrar em sintonia com essas entidades amorosas. É um momento especial. Então, inspire fundo, retenha o ar mais uma vez. Expire, relaxando o seu corpo, a musculatura em torno dos olhos, da boca, o couro cabeludo. Solte, não há nada a temer, nada a fazer, além de aproveitar esse momento de paz, de tranquilidade e de sintonia com esse anjo de luz que com certeza está neste momento próximo a você, aproveitando esta sintonia no bem. Vamos pedir ao anjo de guarda de cada um de nós que se aproxime, que nos envolva em seu amplexo de amor, em suas vibrações carinhosas, que possam essas energias por ele trazidas penetrar-nos célula a célula, molécula a molécula, no nosso corpo físico e no nosso corpo perispiritual. Que neste momento, esta tranquilidade, esta paz e essas energias neutralizem formas pensamento perturbadoras que possam estar alojadas nos tecidos sutis da nossa alma, fruto da mente inexperiente. Neste momento, nós rogamos aos nossos anjos de guarda que nos envolvam com o infinito amor que lhes brota do coração, que possam desfazer neste momento todas as energias deletérias que possam nos deixar fora da sintonia fina com seus pensamentos, com as suas orientações. Mas não pedimos apenas por nós. Neste momento nós vibramos pedindo que essas irradiações de amor possam alcançar igualmente os nossos amores. Vamos pensar.
naqueles que nós amamos e rogar que neste momento eles recebam essas vibrações de amor. Estejam esses nossos amores encarnados ou desencarnados, que eles recebam estas vibrações igualmente, que sejam guardados pelos seus anjos de guarda e orientados pelo bom caminho. Caso tenham algum problema de saúde, que sejam amparados. Mas nós vibramos igualmente por aqueles que não se afinizam conosco. Vamos agora, meus irmãos, orar por aqueles que possam julgar-se nossos antagonistas, nossos inimigos, por aqueles com os quais tenhamos dificuldades nas nossas relações. Vamos pedir que os anjos do Senhor possam envolvê-los, desfazendo as energias deletérias das contrariedades, desfazendo as energias dos eventos difíceis. Ah, Jesus, que esses irmãos recebam neste momento a presença de seus anjos de guarda, que possam lhes abraçar, envolver e diluir as energias antagônicas, para que possamos um dia nos entender melhor e melhor. Nós oramos agora por aqueles que sabemos em necessidade e por aqueles que nem conhecemos, mas que estão nos hospitais, nos presídios, sozinhos, sentindo-se abandonados, por aqueles que têm problemas com os vícios de todo jaez. Nós vibramos pelos nomes dos encarnados e desencarnados que foram trazidos pelos companheiros que hoje vieram à nossa reunião e que estão sobre a mesa. Que todos recebam essas vibrações de luz que este ambiente de amor e de paz está canalizando e que a nossa vontade, nosso desejo do bem está ativando. Neste momento, nós vibramos pelas nações, em especial as nações em guerra. Nós vibramos por todos aqueles irmãos que, encarnados ou desencarnados, têm ações cruéis contra os seus semelhantes. Que neste momento sejam iluminados, que todos os planejamentos nefastos sejam energeticamente neutralizados em nome de Deus e que o amor de Jesus envolva o nosso planeta. Nós pedimos por este momento de eleições aqui na nossa pátria, rogando que a espiritualidade superior, Ismael, esse espírito que junto ao coração do Cristo assumiu esta missão de orientador maior da nossa pátria, que Ismael, esse anjo de luz, possa abençoar este momento, a fim de que esses irmãos que estão recebendo de Deus e de Jesus a sagrada oportunidade de refazer os seus débitos no trabalho da política, no bem, sejam inspirados, fortalecidos e protegidos. Enfim, neste momento, nós só podemos agradecer por tudo o que temos recebido em nossas existências. Vamos aproveitar esse momento em especial e com a nossa mente projetar
uma linda flor em homenagem a Amélie Boudet e a Allan Kardec, que aonde quer que se encontrem esses espíritos tão valorosos e que deixaram esse rastro de luz tão intensa, recebam a nossa eterna gratidão. Muito obrigada, Kardec. Muito obrigada, Amélie. Nós convidamos os nossos companheiros que estão aqui no nosso salão para continuarem em prece, com as suas vibrações no bem, sentindo a presença dessa espiritualidade superior que está em tratamento, nos realizando um tratamento a partir daqui, desse espaço, e que continua lá na sala de passes. E você que está nos acompanhando pela TV Nova Luz e pela Rede Amigo Espírita, com certeza, vibrando, continue nessa sintonia, porque você vai receber aí no seu lar, com certeza, essas vibrações de amor que nós estamos sentindo aqui. Aguarde, porque daqui a pouco nós teremos a nossa prece final. Um beijo em seus corações.
Jesus.